Olá, eu sou o Francisco Rebouças e hoje nós vamos falar sobre o tratamento natural da doença do refluxo. O tratamento sem remédio desse problema que acomete até 12% da população no Brasil. Então, o primeiro ponto, a primeira questão é o tratamento sem remédio da doença do refluxo. Porque, na verdade, eu não sei se você sabe, mas os remédios não tratam a doença do refluxo. O remédio apenas tratam os sintomas desse problema. Eu vou te mostrar aqui como que esse desenho esquemático, como funciona. Então, esse é o esôfago, que é o órgão tubular que traz o alimento da sua boca até o seu estômago, que é o diafragma, é aquele músculo da respiração que divide o seu tórax do abdômen. Então, o estômago, ele é uma parte do nosso organismo que a acidez dele chega a altíssimos níveis. Então, só a parede do estômago está preparado para essa acidez. Para você ter uma ideia, o pH chega a um pH de 2, muito ácido, a mesma acidez de uma solução de bateria. Algo altamente corrosivo. Então, é um fator muito importante na digestão. Então, para controlar esse ácido, existe um músculo que controla a saída, chamado piloro, e controla a entrada, que é o cárdia. Então, esse fluxo, ele não pode ser retrógrado, ele é unidirecional. Então, após a digestão inicial, onde é hidrolisado o alimento ali, segue o processo de digestão. Por isso que tem uma válvula aqui, um músculo aqui. E esse músculo ele é coincidente com o pinçamento diafragmático, que oferece uma resistência maior, impedindo esse refluxo. O que é a doença do refluxo? Quando esse conteúdo ácido do estômago volta para o esôfago e provoca ou feridas nessa região, ou sintomas, os sintomas principais, é a queimação, aquela regurgitação, a chamada azia, uma dificuldade para engolir, são sintomas chamados típicos. E vários outros sintomas atípicos, desde rinite, afta, tosse, acordar com falta de ar, dor no peito, vários outros sintomas. Então isso é a doença do refluxo. E o que a medicação faz? A medicação não trata a doença. A medicação, basicamente, os mais usados são os inibidores de bomba de prótons. O que eles fazem? Ele baixa a acidez do estômago. Baixando a acidez do estômago, essa regurgitação não vai ferir ou não vai dar os sintomas, tratando os sintomas da doença do refluxo. Mas perceba que ele não tratou a doença. Quando a pessoa para de tomar essa medicação, a acidez volta e os sintomas permanecem. Então, os remédios, normalmente é usado também, às vezes, um domperidona, que também não atua na doença do refluxo, na causa da doença. Ele ajuda a esvaziar o estômago mais rápido. Ajudando a esvaziar o estômago mais rápido, melhora aquela sensação de saciedade e, algumas vezes, melhora a regurgitação, porque o estômago esvazia mais rápido. Mas também não trata a causa. Então, nós vamos falar aqui o nosso propósito aqui é falar de o que pode melhorar a doença do refluxo, que não seja remédio. Entendendo isso aqui, um dos fatores vamos falar de duas coisas. O que pode melhorar a doença do refluxo e o que pode curar a doença do refluxo. O que pode curar a doença do refluxo, para não precisar tomar mais remédio, via de regra são duas situações. Ou uma cirurgia, que é a minoria dos casos hoje, quando você faz uma válvula no estômago impedindo esse refluxo. A cirurgia para a doença do refluxo tem potencial de cura para a doença do refluxo. Só que hoje ela é pouco indicada, porque ela tem várias pequenas complicações que muitas vezes não vale a pena a pessoa tomar. Um outro aspecto é quando a pessoa perde peso. Se ela emagreceu, vai diminuir a pressão intraabdominal e muitas vezes só o emagrecimento cura o refluxo. A pessoa para de ter sintoma, para de ter lesão e melhora, curou. As outras coisas podem melhorar a doença do refluxo. Quer dizer, Francisco, que refluxo não tem cura? Na maioria das vezes, infelizmente, não. Tem controle. Então, a pessoa vai tomar um remédio um tempo, mas ela não pode tomar o remédio a vida inteira.
Porque essa acidez gástrica, ela tem o seu propósito. A pessoa que abre mão dessa acidez gástrica, ela pode ter problema ao longo do tempo. Com formação de gases, com baixa de absorção de vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, e isso é prejudicial. Então, o remédio é durante um tempo, ela vai ter que controlar os outros fatores. E voltando para o tratamento natural, o que pode melhorar a doença do refluxo em si? Papel principal da dieta. Existem alimentos, o que comer? Existem alimentos que relaxam esse esfíncter que eu mostrei para você. Relaxando aquela musculatura na parte superior do estômago, favorece a regurgitação ácida e favorece os sintomas do refluxo. Quais são essas medicações, essas alimentações? Principalmente fritura, os achocolatados, chás, hortelã, são alimentos que relaxam e a bebida alcoólica, relaxando o esfíncter superior do estômago, o esfíncter inferior do esôfago, favorece o refluxo e favorece o sintoma. Então, esse tipo de alimentação, ele tem que ser evitado. Uma outra questão que vai melhorar muito o refluxo é fracionar as refeições. Comer poucas vezes em grande quantidade, você vai aumentar o volume do estômago e vai favorecer o refluxo. Apesar de não ser um hábito bom para quem quer emagrecer, para quem quer doença do refluxo, fracionar as refeições é uma coisa que pode melhorar os sintomas. Uma outra questão é deitar após se alimentar. Quando a pessoa se deita imediatamente após a alimentação, o que vai ocorrer? Por gravidade, como o esfíncter dela é ineficaz, por gravidade, aquela alimentação junto com o ácido vai voltar para o esôfago. Voltando, promove os sintomas do refluxo. Por isso que algumas pessoas despertam com falta de ar, despertam com um desconforto muito grande, uma sensação ácida na boca. Então, é interessante a pessoa não deitar 2 horas após ter a última refeição. E aí a gente já fala o que comer, principalmente à noite. À noite, a pessoa que tem doença do refluxo, ela tem que evitar alimentos que demoram dentro do estômago. Quais são esses alimentos? Principalmente proteínas e gorduras, que são aqueles alimentos que precisam de uma acidez maior. Então, fisiologicamente, eles ficam mais tempo dentro do estômago. Alguns alimentos ficam pouco tempo. Quais são esses alimentos? Normalmente, alimentos que têm carboidratos, saladas. Então, a pessoa tem que preferir um carboidrato de melhor qualidade, porque senão ela vai engordar. Tem pessoas que, por causa da doença do refluxo, muda a alimentação e engorda. Não é isso, eu tenho certeza que não é isso que você quer. Então, apesar de ter que comer pouca proteína, pouca gordura durante a noite, a pessoa não pode abusar do carboidrato simples, senão ela vai engordar e futuramente vai piorar o refluxo dela. Então, a alimentação é fundamental. Existem os alimentos que pioram o refluxo, como esse que eu falei, como que a pessoa vai comer vai ter influência no refluxo, e o momento que ela vai comer também vai ter influência. Nesse momento, ela pode também elevar a cabeceira da cama em até 30 graus. A cabeceira. Tem pessoas que colocam um travesseiro para refluxo, não funciona nada. Porque o que tem que mudar é todo o eixo do corpo dela. Então, é colocar de 5 a 15 centímetros um calço na cabeceira da cama para que ela deite mais inclinada. Não a ponto dela escorregar, mas a ponto dela ficar levemente inclinada. E isso vai melhorar a sintomatologia do refluxo. Um outro aspecto que pode piorar o refluxo, roupa apertada. É uma questão pressórica. Então, pessoas que usam calças muito apertadas ou cintas ou alguma vestimenta que faça uma compressão no abdômen dela, vai favorecer o aparecimento do refluxo. Então, quando ela evita esse tipo de roupa, vai melhorar a sintomatologia. E também uma outra questão, exercícios físicos muito intensos, principalmente aqueles que fazem prensa abdominal, principalmente após alimentações daqueles alimentos que demoram mais a ficar no estômago, que eu falei. Então, é isso que a ciência diz a respeito de doença do refluxo. Então, a doença do refluxo é uma doença crônica, não tem uma cura definitiva,
Essas medicações que historicamente usam, elas não curam o refluxo, mas elas tratam apenas os sintomas. E o tratamento natural da doença do refluxo é isso que eu falei. É a dieta, o que comer, a hora que a pessoa vai comer, o fato dela comer e deitar prejudica muito. E o que pode curar a doença do refluxo, basicamente, naturalmente falando, é a perda de peso. Se a pessoa perde peso, ela tem uma grande tendência a curar a doença do refluxo dela. Uma outra possibilidade de cura é a cirurgia, mas como eu falei, indicado para a minoria dos casos. Espero ter ajudado você, um grande abraço e até a próxima.